Sejam muito bem-vindos a esta jornada para o entendimento das separações conjugais e o reflexo da separação para os filhos. Nesse segundo módulo eu quero abordar o que os filhos são capazes de fazer para que os seus pais retomem a vida. O que eles estão capazes de fazer? Bem, eles são capazes de entrar em estados de emaranhamento, ou seja, capacidade de não ir bem mais na vida. Isso pode afetar, num primeiro momento, todas as questões ligadas à saúde. Isso implica que aparecerão diversos sintomas físicos em seu corpo, na sua desenvoltura, nas suas questões ligadas à saúde. Aparecerão também muitas outras questões ligadas à sua mente, e aí entram algumas questões ligadas à depressão, outras ligadas à ansiedade, outras ligadas a outras dificuldades, dislexia, falta de interesse sobre algumas questões, então todas de cunho psicológico e emocional. E é claro, para os filhos já numa idade mais avançada, todas as questões ligadas ao ir bem na vida, prosperidade e essas coisas que a gente já sabe como funciona. Quando os pais não estão bem, os filhos estão dispostos a pagar um preço para que eles comecem a olhar para si. Nessa questão, vamos entender mais ou menos assim: os pais não se curam do término de um relacionamento, não renovam a sua vitalidade, param de fluir na vida. O que os filhos estão aptos a fazer? Estão aptos a fazer grandes sacrifícios, e isso é fidelidade sistêmica, para que os pais possam olhar para si. Eu dou um exemplo, que não necessariamente é uma situação conjugal, mas ela é bem válida, de sacrifício de filhos. Algum tempo atrás eu atendi uma questão de dermatite, uma dermatite aguda, muito severa. E essa dermatite estava numa criança de ano e pouco de vida, para 2 anos aproximadamente. Quando nós montamos a constelação, o movimento da constelação dessa criança, o que ela estava fazendo? Ela estava servindo a mãe dela, que tinha uma grande dificuldade de relacionamento com a mãe dela, ou seja, com a sua avó. O que essa criança estava fazendo? Estava servindo a sua mãe. Quando esta mãe veio para uma constelação para constelar o filho, na verdade, ela teve que olhar para ela, algo que ela mesma não queria enfrentar. Então, quando das separações dos pais e dessa infelicidade que se instala na vida do seu pai e da sua mãe, não tenha dúvida, os filhos vão se colocar à disposição nesses sacrifícios, eu vou colocar assim, para que os pais resgatem, retomem as suas vidas. Então eles ficarão doentes, sim, para que os pais, talvez com muita dor no coração, por ver um filho tão amargurado assim, façam movimentos na sua vida, movimentos de mudança. E é claro que uma doença é algo que muda a vida de qualquer pessoa, principalmente pais que têm os seus filhos doentes. Isso muda a vida dos pais, muda a rotina dos pais. E eu diria mais ou menos assim, queridos, não queiram que isso aconteça nas suas vidas, não queiram que seus filhos desenvolvam doenças porque você não está se resolvendo na vida. E outras questões ligadas à própria questão da infelicidade, o desgosto pela vida, que as crianças também vão desenvolver para chamar a atenção dos pais, para que os pais olhem para as suas próprias vidas. E daí, é claro, um pouquinho mais adiantado na vida, o não ir bem na vida. Mas isso também pode acontecer com crianças ainda na fase escolar. Não ir bem na escola é uma condição de chamar a atenção dos pais. Quando os filhos então fazem tudo isso, eles entram no estado de emaranhamento por lealdade sistêmica. É uma das formas de entrar em emaranhamento, é a condição do querido papai, querido mamãe, eu por você, eu faço isso no seu lugar. Ou, querido papai, querida mamãe, eu faço isso junto com você, porque se você está triste, eu fico triste também. Se você não vai bem, eu não vou bem também. Se você está doente, eu fico doente também, eu vou fazer isso de bom grado por você. Então os pais precisam se curar, precisam olhar para as suas dores mais profundas e precisam se resolver. Porque os filhos perderão a condição de irem bem na vida a partir do momento que os seus pais não conseguiram ir. Isso é fidelidade, queridos, é amor.
E a necessidade dos pais, então, de olharem de forma profunda para si, faz com que, finalmente, liberem os seus filhos. Então, quando alguém vem constelar os seus filhos, a pergunta que eu faço é: que tal nós olharmos para você antes de olharmos para eles? É claro que os pais não entendem muito das suas dores, não entendem esses movimentos. Tudo isso é muito novo para que haja um entendimento. É por isso que o meu filho desenvolve essa questão. Então, o nosso papel enquanto constelador é trazer isso à tona, trazer esses conhecimentos. Então, quando eu falava a respeito da raiva desenvolvida pelos filhos, colocado na questão para que os pais deixem de tê-la, a raiva, então esse é um sintoma desenvolvido pelos filhos que prova o seu amor, mas eles vão fazer muito mais por isso. Num contexto geral, nós temos que entender: os filhos estão dispostos a pagar um preço altíssimo em suas vidas para que os pais voltem a ter vida. Então é necessário que os pais comecem a olhar de novo para as suas vidas. Então, uma das coisas que mais prejudica a vida dos filhos são ver os seus pais infelizes. Permanecer num casamento infeliz é pior ainda, porque vai projetar na vida adulta um filho que se sente culpado. Então é necessário que você comece a olhar para você. Quais são os grandes motivos de uma separação? Essa é a grande questão. Quem ainda não entendeu um processo de separação é porque ainda está infantilizado. O que é isso, Giovanni? Estar infantilizado é ser como um infante, ser como uma criança. Quem não entende as coisas são as crianças. Os adultos deveriam entender. Então, quando se separam, deveriam entender todos os porquês. Mas o que normalmente acontece, principalmente quando afetam os filhos? Toda a raiva, toda a amargura, todas as questões ligadas àquilo que não foi bem, são vividas por esses parceiros, ex-parceiros, e a falta de entendimento exala isso dentro das suas atitudes, dentro daquilo que levam para as suas vidas. Os filhos vão sentir, obviamente, e obviamente eles vão de alguma forma interagir com isso. Precisam então entender os reais motivos de uma separação. Nenhuma separação, até onde eu tenho acompanhado, é de forma leviana. Todas as separações têm um grande bom motivo para acontecer. Quando nós fazemos atendimento de casais, e os casais ainda estão naquela fase da recuperação, que ainda é possível, isso é muito gostoso de fazer, quando um consegue olhar para as questões do outro, mas olhar não para ele e para aquilo que ele está passando, mas olhar para a fidelidade que ele tem diante do seu sistema familiar. Isso é altamente curador. Quando eu caso com alguém, quando eu me relaciono com alguém de uma forma definitiva, eu quero que vocês entendam: eu não estou casando com essa pessoa, me relacionando com essa pessoa, me relaciono com ela e com todo o seu sistema familiar, porque ela é reflexo do seu sistema familiar. Eu estou dizendo que filhos estão dispostos a pagar um preço altíssimo por seus pais. Então, naturalmente, você pode ter casado com um homem ou com uma mulher que está querendo pagar um preço altíssimo por seus pais. Então, tudo isso é sistêmico. Dentro dessas variações todas, então, muitas coisas podem acontecer. Então, no entendimento das relações que não vão adiante, existem diversas variações, diversas possibilidades que fazem com que o casal não se relacione mais, não leve mais adiante. Estão olhando para as suas dores sistêmicas. E é sobre isso que eu quero falar. O que faz um casal se separar? Diversos são os movimentos. Um primeiro movimento, que é muito, mas muito comum. Quando o homem ou a mulher não tomou em sua vida os seus pais. Essa é uma questão que traz muita dor. Isso automaticamente faz com que o homem e a mulher busquem na vida um substituto, ou para o seu pai ou para a sua mãe. Então é muito comum uma mulher, por exemplo, que não tomou o seu pai, projetar isso no seu cônjuge, projetar isso no seu parceiro. Vai olhar para ele e vai querer, vai exigir as coisas como se fosse uma criança tomando do seu pai. E os filhos são os tomadores perfeitos e os pais são os doadores perfeitos. Mas aí vem as questões que já começam os problemas. Se uma mulher olha para o seu marido e vê nele o seu pai, então ela não enxerga nele o esposo, ela enxerga o pai e vai cobrar ele como um pai. Vai exigir as coisas dele como um pai. Vai exigir muitas vezes cuidado, atenção,
carinho, afetividade como de um pai, como uma criança está exigindo de um pai, que muitas vezes faz birra, que muitas vezes faz joguinho emocional, que muitas vezes, estando infantilizado, faz coisas de criança diante do seu parceiro. E muitas vezes o homem que não tomou os seus pais, especificamente, por exemplo, não tomou a sua mãe, vai olhar para a sua companheira e vai querer ver nela todo aquele afeto, toda aquela atenção, todo aquele carinho que não teve dentro da sua relação com a sua própria mãe. E dentro dessa dificuldade, não olha para ela como companheira, olha para ela como esposa. Então vai querer exigir também, vai querer tomar uma substituta na esposa para a mãe que não conseguiu contemplar para a sua vida. E é muito interessante, queridos, como isso se dá como magnetismo. Homens que não tomaram as suas mães encontrarem mulheres que não tomaram os seus pais. E é magnético, parece que um atrai o outro. Aí abram alguns precedentes para as coisas não irem bem, porque a ordem na relação, o equilíbrio na relação está inadequado para o casal. Não é possível você se relacionar com alguém que neste nível emocional é para você o seu pai ou é para você a sua mãe. Talvez até a sexualidade esteja em baixa se isso acontece. É muito comum, se houver esse sentimento, essa projeção para o cônjuge de substituição, a libido ter se perdido, a sexualidade ter se perdido. Aliás, a sexualidade ter se perdido, porque a libido não se perde. Aliás, a libido permanecendo, ela vai começar a ser projetada para fora do relacionamento, e isso é o que normalmente acontece. Aí você já sabe quais são os próximos passos dessa projeção. Quando eu projeto, quando é projetado o homem, a mulher, o seu cônjuge, o pai ou a mãe, sobra espaço para um amante. E aí abre um precedente para relações extraconjugais. Vem uma segunda porta, um dos grandes motivos doloridos de um processo de separação, as traições. Quando o indivíduo olha para o seu parceiro, para a sua parceira, vê nela ou nele seu pai ou sua mãe, vai buscar na vida o seu amante. É como se morasse dentro de si uma esperança de onde está o meu amor na vida. E às vezes assim, onde está a minha paixão na vida? E vai abrir precedentes, e isso naturalmente vai abrir todas essas questões ligadas às dores da traição. Essa falta de entendimento, é claro que num processo de separação, vai fazer uma separação ser horrível. O sentimento de amargura, o sentimento de posse sobre o parceiro, é um sentimento de amargor intenso, de raiva intensa. Te pergunto, como ficam os filhos nesse processo todo? Em que os pais não conseguem ter consciência desse movimento sistêmico do seu parceiro ou de si mesmos. E como fica essa raiva projetada para o parceiro? Porque nada é tão dolorido para um casal quanto uma traição. A traição experienciada por ele, essa dor imensa, essa raiva imensa sendo exalada por si. Lembra que eu falava do movimento do filho absorvendo isso para as suas vidas? Então o filho pode estar absorvendo essa raiva toda. Na mesma proporção, é claro, com falta de entendimento, porque sente a raiva pela raiva, não sabe por que isso está acontecendo. Existem diversos outros movimentos que dentro das fidelidades sistêmicas faz com que um casal não permaneça junto. Então existe um movimento que também é muito comum dentro das constelações que eu tenho acompanhado, dos estudos que nós fazemos, quando existe aborto dentro da relação. E queridos, nós na visão sistêmica nunca colocamos peso sobre movimentos sistêmicos. Então um aborto, puxa vida, não há culpados num aborto. Por mais que tenha sido provocado, por mais que tenha sido, não tenha sido visto, tenha sido espontâneo, nós simplesmente não julgamos um processo de aborto, nós simplesmente mostramos que isso é algo que precisa ser contemplado, vivido, experienciado e reorganizado dentro da família. Um ser a mais, ou alguns serizinhos a mais, alguns anjinhos que precisam entrar no sistema, muitas vezes não entraram. Então eu já vi muitos casamentos terminarem, casais se afastarem, porque parece que do nada, de repente, a paixão terminou. Ficou pesado, ficou difícil, as coisas não foram mais adiante,
Muitas e muitas constelações que nós fizemos apresentava um aborto. Volto a dizer, não importa provocado, não importa espontâneo, houve o aborto. Há uma culpa muito grande, normalmente da mulher, quando isso acontece dentro do relacionamento. É um fardo muito pesado, porque muitas vezes é encarado pelas mulheres como um fracasso. Não fui boa o suficiente, não fui mulher o suficiente. A mulher que perdeu a sua força, a sua vitalidade, perdeu esse entendimento do quão grande ela é, majestosa ela é, com a possibilidade da maternidade ou o fracasso da maternidade que não foi bem sucedida, vai trazer para ela um grande fardo diante do seu parceiro, diante da sua família. Há uma tendência muito grande, então, de haver um afastamento. Muitas e muitas vezes esse afastamento se dá de uma forma assim, muito branda, vai começando, vai esfriando, vai acabando, não aconteceu traição, não teve nada de errado, não teve nenhum movimento cataclísmico para o relacionamento não ir mais bem, mas simplesmente terminou. E houve esse afastamento. Dentro desse afastamento, é claro, cada um para o seu lado, muitas vezes vivendo nas dores daquilo que sequer entendem, sabe o que aconteceu. É um outro movimento de separação que precisa ser muito bem colocado, visto e às vezes entendido, porque é passivo de acontecer com todas as pessoas que nós conhecemos. E quando isso se dá para os filhos, então, essa tristeza profunda vivida pelos pais, eles também podem sofrer esses aspectos dessa infelicidade para as suas próprias vidas. Então, há esse distanciamento. Eu falava agora há pouco que dentro das zonas de influência, da separação, os filhos têm uma tendência a pender ou para um lado ou para um outro, quando é uma separação que não está tão harmoniosa quanto deveria ser para os filhos. Vai trazer para eles, então, me perdoe, essa tristeza, essa amargura, essa falta de vitalidade, essa coisa inexplicável. Filho, o que você tem? Eu não sei. Mas por que você não quer mais fazer tal coisa? Eu não sei. Traz para eles, então, essa tristeza também, que é uma tristeza dos pais. Um segundo motivo, que acaba trazendo para as separações a falta de entendimento. Outro grande motivo que trazem as separações para os casais são as suas fidelidades sistêmicas. Assim como os filhos estão totalmente entregues às vidas dos pais, às fidelidades sistêmicas, você como pai, você como mãe também pode estar entregue à fidelidade sistêmica dos seus pais. Então, se houve processos de separação na sua família, talvez você esteja sendo fiel a isso, fiel a todas essas separações, não só dos seus pais, mas no transgeracional. Se houve infelicidade dentro da sua família, talvez você esteja sendo fiel a essa infelicidade também dentro do transgeracional. Às vezes o vozinho, a vozinha, que foram muito infelizes nas suas relações, tragam aspectos de muita infelicidade para você na sua vida. Você vai sentir por eles, na fidelidade sistêmica, uma necessidade de repetir isso que aconteceu na vida deles lá atrás. Se a vozinha, por exemplo, foi menosprezada, foi abusada, foi colocada de alguma forma em segundo plano, foi de alguma forma retirada da felicidade, todas essas questões que esta vozinha viveu lá atrás podem aparecer para a mulher neste sentido de repetir o que aconteceu na vida dessa avó. Para o homem, todas as questões da mesma forma. Às vezes, vejo muitos homens, por exemplo, caindo nesses problemas do alcoolismo ou da drogadição. Muitas vezes são questões sistêmicas ligadas à sua falta de relacionamento com o pai, ou uma repetição sistêmica dentro da sua família. E é claro que são problemas seríssimos para o relacionamento conjugal. Homens que estão infantilizados, homens que estão repetindo coisas que aconteceram dentro dos seus movimentos sistêmicos, dentro da sua família, vão trazer então essas dificuldades para dentro da sua relação. Isso também, quando não é entendido pelo casal, não é entendido pela mulher, ou não traz a possibilidade de olhar para isso pelo homem, para se trabalhar e trabalhar a sua cura, vai trazer grandes problemas para dentro do relacionamento.
quando a falta de afetividade não balançou o relacionamento, quando uma traição não balançou o relacionamento, quando muitas vezes a infelicidade revivida pelo casal, devido à fidelidade sistêmica, não balançou o casamento, vem muitas vezes as questões financeiras, que muitas vezes são aquelas que liquidam o casamento. Porque muitas vezes é assim, pela manutenção da família, dos filhos, das coisas que estão indo bem, eu até aturo esse nível de infelicidade porque, afinal de contas, eu não quero perder do conforto dessa vida. Então, quando termina o conforto, quando chegam as questões financeiras, aquilo que já era para ter sido visto de movimentos sistêmicos é liquidado de vez. A fatura, então, a ser paga pelos movimentos onde entram o financeiro para terminar a estrutura de um casamento, faz com que, é claro, tragam todas essas questões litigiosas de um processo de separação. E sobre litígio financeiro, eu tenho visto e tenho acompanhado das minhas constelações movimentos sobre as heranças. Muitos pais são muito preocupados na hora da separação em tomarem para si os bens, né? Cada um dentro do seu movimento. Como normalmente funciona, queridos? O homem, normalmente, vamos entender assim, uma estrutura que é normal, tem uma capacidade financeira maior do que a mulher. A sociedade mostra isso para nós. Por favor, não me olhem como machista, estou falando de fatos e de dados. Então é muito mais comum que a construção dos bens e do patrimônio dentro de um casamento seja feito em maior parte pelo homem do que pela mulher. E é claro que isso é adequado porque a mulher muitas vezes está se dedicando muito mais à criação dos filhos, e isso toma dela um tempo muito maior, consegue gerar menos capacidade de gerar o patrimônio. Isso vai gerar então para ela um outro tipo de ativo. Ela tem os filhos na mão. Ao ter os filhos na mão, o homem tem o patrimônio na mão. Na hora da separação, tudo isso é utilizado como arma para o casal entrar nesses processos litigiosos e literalmente entrar em briga por causa daquilo que fica. Então, a mulher sempre protegendo os filhos, olhando para os filhos, olhando para o patrimônio que fica, o homem sempre olhando para aquilo que ele construiu, para aquilo que ele fez, querendo brigar pelo patrimônio que fica, cada um com as suas razões. Muitas vezes, as decisões são tomadas até mesmo para a preservação dos filhos. A questão, por exemplo, das heranças. Queridos, tenho acompanhado muitas constelações. O quão destrutivo é uma herança. O quanto ela traz malefícios quando a origem dela não está consolidada. Uma herança é a capacidade que um homem, que uma mulher, muitas vezes teve de se fazer na vida. Teve que lutar, teve que batalhar e por mérito próprio conseguiu acumular isso ao longo de uma vida. E aí, isso vai ficar para os filhos. O que os filhos tiveram que fazer? Tiveram que trabalhar, lutar, tiveram que se esmerar como os pais ou receberam isso simplesmente? Como é para nós a valorização daquilo que nós ganhamos, ao invés daquilo que nós conquistamos? Sim, isso gera muito problema. Então os pais, na hora da separação, também têm que tomar muito cuidado sobre essas questões e o que vai ficar para os filhos, porque acreditam que estão fazendo bem para os filhos, deixando para eles herança ou fazendo antecipações de herança, e na verdade não é nada disso. Na verdade pode estar trazendo ainda mais problemas, porque num processo de separação, os filhos que recebem heranças antecipadas ou simplesmente recebem herança, sempre vai ter um filho que vai se sentir injustiçado. É o que eu tenho visto por aí nas constelações que eu tenho atendido. Um ou alguns dos filhos se sentindo injustiçado dentro do processo, apesar de ter sido tudo muito bem dividido, tudo muito bem orçado e de forma muito justa, sendo apreciado pelos pais para que houvesse essa liquidação e isso fosse transferido para os filhos da forma mais justa possível, mas cada ser humano é cada ser humano e cada cabeça é uma sentença. Vai acreditar que muitas vezes isso não foi suficiente. Então isso tem sido
pauta de muitas constelações que eu tenho percebido, de muitos problemas que tem gerado. Então, no processo de separação, essas dores de quem é o patrimônio vai também gerar muita raiva, vai gerar muitos transtornos para os pais que estão no processo de separação. Adivinhe como ficam os filhos nesse processo todo? Eles também vão entrar nessas dores todas e às vezes esses processos litigiosos de separação do patrimônio se arrasta por anos e anos. Então são anos e anos que os pais permanecem na dor de algo que não é bem resolvido e que vai afetar diretamente a vida dos filhos. Talvez você esteja se perguntando aí do outro lado, mas Giovanni, como que resolve tudo isso? Pois é, a primeira parte do processo eu estou te dando, que é a tomada de consciência. Um processo, por exemplo, de separação litigioso, onde haja bens, o ideal é que os pais permaneçam com os bens, não os filhos. E dentro dessa questão, se é para deixar essa herança para os filhos, isso tem que ser feito muito, mas muito bem pensado. Se de alguma forma os filhos na sua vida não entenderem essa dádiva que estão recebendo dos seus pais, a herança, como algo positivo para as suas vidas, a herança sim vai ser um problema. Então uma herança ela é muito bem-vinda quando os pais já receberam isso de herança. Então isso já vem com uma energia boa. Já aquilo que os pais geraram de patrimônio e passam para os filhos, na verdade, o que eu tenho visto e tenho observado nas minhas constelações e do que nós temos estudado, isso prejudica demais os filhos quando eles não sabem tomar isso adequadamente dos seus pais. Diversas outras questões ligadas às fidelidades sistêmicas dos pais para com os seus ancestrais vão fazer com que dentro do relacionamento as coisas não fluam bem. Como eu não saberia elencar qual é a questão, por exemplo, que você está passando, a melhor decisão que teria que ter sido, que tem que ser tomada por você, é a decisão de fazer uma constelação para poder descobrir isso. Enquanto isso não for feito, os problemas que uma separação trazem e os reflexos que isso se dão para os filhos sempre serão muito fortes e vão prejudicar cada vez mais a vida dos filhos que merecem, né, ter a fluidez em suas vidas. Queridos, fiz algumas abordagens, algumas questões importantes para que haja o entendimento, mas para que esse vídeo não fique longo demais, eu quero parar um pouquinho por aqui e nós damos continuidade a como entender melhor os processos de separação, como ficam os filhos disso, num próximo vídeo. Eu vejo vocês.